Olha só essa história que a gente vai te contar agora. Fiéis de uma igreja evangélica denunciam que a igreja que eles frequentavam foi vendida de forma irregular para outra igreja. Nas ruas, a opinião é a mesma. Onde vai parar eu não sei, mas que é verdade é. E aconteceu no setor União aqui em Goiânia. O caso é realmente inusitado e deixa os fiéis assim, pasmos com a história. Mas além de inusitado, ele se tornou também um caso de polícia. Meus amigos, 2024 está na lista dos anos mais bizarros. O mercado de igrejas bombou no Brasil. Sim, você ouviu certo. Imagina um curral bem fechado, com o cadeado travado e as ovelhas lá dentro, prontas para serem vendidas. Agora vem o pior. Goiânia foi palco de um show de horrores, onde um pastor decidiu passar adiante uma igreja com 300 fiéis, estilo porteira fechada. Gente, até o prédio veio no pacote. Claro, as ovelhas já estavam sem lã, porque não sobrou nada para tosar. Resultado, caso de polícia. Ah, mas tem quem defenda essa palhaçada. O evangelho virou negócio? Não, amigo. Faz tempo que virou comércio descarado. Chegamos ao ponto de vender igreja como quem vende fazenda com gado dentro. Vamos destrinchar esse absurdo. E spoiler, envolve a Igreja Batista. Segura aí que já trago os detalhes. Então, você já viu que o vídeo de hoje está imperdível. Por isso, meus amigos e irmãos, sejam bem-vindos ao canal Motivado com Deus. No vídeo de hoje, pastor vende igreja sem avisar e membros só descobrem 9 anos depois. Não esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar, porque o vídeo de hoje tá bom demais para ver sozinho. Agora vamos ao vídeo. Fiéis de uma igreja evangélica denunciam que a igreja que eles frequentavam foi vendida de forma irregular para outra igreja. Nas ruas, a opinião é a mesma. Meu Deus. Onde que a gente vai parar? Onde vai parar eu não sei, mas que é verdade é. Ó, e porteira fechada mesmo, viu? Parece que não só trancaram a porta, como lacraram até as janelas. Deve ser para garantir um clima controlado, né? Mas espera aí. Cadê o ar-condicionado? Ah, não tô vendo nenhum aqui não. Meu amigo, que bagunça é essa? 300 pessoas espremidas nesse lugar, é sério? Não dá para acreditar. Olha, só pode ser uma piada pronta. Ou será que vão demolir? Porque, sinceramente, isso aqui tá pedindo uma solução urgente. E aconteceu no setor União aqui em Goiânia. O caso é realmente inusitado e deixa os fiéis assim, pasmos com a história. Mas além de inusitado, ele se tornou também um caso de polícia. Na delegacia descobrimos que a venda da Igreja Batista da Vila União para a Igreja Luz para os Povos... O pastor da Igreja Batista da Vila União vendeu a congregação para a Igreja Luz para os Povos. Agora, presta atenção no nível dessa história. O negócio foi fechado lá em 2015, mas os membros só descobriram agora, em 2024. Dá para entender a revolta, né, meus amigos? O cara simplesmente fez o comércio na surdina, como se fosse um dono de quitanda vendendo estoque. E eu te digo uma coisa, abre o olho com a sua igreja. Talvez você esteja lá, firme, confiando na placa bonitinha da fachada, mas a verdade é que essa placa pode já não valer mais nada. Pode ser que a sua igreja nem pertença mais a essa denominação e você está sendo enganado sem nem perceber. Cuidado! A Luz para os Povos foi realizada em 2015 de papel passado e tudo mais. Mas para os fiéis da Igreja Batista, o pastor diz que seria apenas uma união entre as duas igrejas. Ah, hoje em dia não existe mais divisão, né? Agora o nome chique é emancipação, mas só funciona se você for da alta cúpula. Se for do baixo clero, aí você é taxado de rebelde, divisor, o problemático da história. Quando é o topo que decide, aí vira a união. Somar forças, estratégia. Pelo visto, o caso aqui foi esse tal de união. Só que, ao que tudo indica, os templos estavam praticamente na mesma calçada, competindo. Resultado, a igreja menor, perdendo espaço, decidiu vender para a maior. E, para não gerar caos entre os fiéis, fizeram tudo na surdina. Porque, né, se o povo descobre, aí dá problema. Mas espera aí, isso não é enganar? Não, claro que não. É negociação inteligente, né? Só que os 300 fiéis que foram incluídos nesse pacote estilo porteira fechada não acharam nada inteligente. Tá todo mundo revoltado. E eu fico pensando, qual foi o valor dessa transação? Quanto rendeu essa venda com estoque humano incluso? Deixa eu pegar a notícia completa aqui para vocês entenderem melhor o tamanho da bagunça.
O caso é realmente inusitado e deixa os fiéis assim, pasmos com a história. Mas além de inusitado, ele se tornou também um caso de polícia e já foi investigado aqui pelo 1º Distrito Policial, que encaminhou o processo para a justiça. Os 2 pastores, o que vendeu e o que comprou, eles são acusados de estelionato. Na delegacia descobrimos que a venda da Igreja Batista da Vila União para a Igreja Luz para os Povos foi realizada em 2015 de papel passado e tudo mais. Houve esse golpe, um estelionato, em que o pastor vendeu a igreja de porteira fechada, inclusive com os fiéis, por um preço irrisório, cerca de 20% do valor real. E eles embolsaram o dinheiro. Olha só essa história que tá rolando. Um pastor, do nada, vendeu o prédio da Congregação Batista para outra igreja, chamada Luz para os Povos, e fez isso sem avisar ninguém. Pois é, o cara simplesmente resolveu brincar de mercado imobiliário gospel e deixou os 300 fiéis a ver navios. Agora me diz, será que essa igreja batista não tinha um estatuto ou pelo menos uma regra de não faça burrada para evitar esse tipo de golpe? Porque isso aí, meu amigo, cheira a má fé até de longe. Se botar na justiça, vira um barraco daqueles e adivinha, já virou. O babado só veio à tona no meio de um culto, quando o pastor fez o famoso plot twist e anunciou: galera, vende tudo, pegou todo mundo desprevenido, né? E claro, ele já mandou aquele teatrinho de sempre. Quem concorda, fique como está. Aprovado, nem deu tempo de respirar. Parece até aquelas promoções relâmpago, só vale por 5 segundos. Quem já participou de Assembleia Geral sabe que é sempre assim, rapidinho, antes que alguém entenda o que está acontecendo. Resultado? Revolta geral. Os membros ficaram tão chocados que de tão bravos dava para ouvir os gritos na rua. Eles denunciaram o pastor dizendo que ele tratou o templo como se fosse um puxadinho da casa dele, sem respeitar o fato de que a igreja foi construída com o suor e o dinheiro do povo. E agora a gente entende o motivo de ele ter feito tudo na surdina, né? Você acha que ele queria dividir o lucro com a comunidade? Claro que não! O plano era pegar a grana, dar uma sumida básica e depois aparecer com aquele discurso padrão. O dinheiro foi para a obra de Deus. Obra, né? Só se for a reforma da mansão dele. E vamos combinar, esses botecos de aleluia são cheios dessas armadilhas. Eles colocam o nome de igreja, dizem que é a casa de Deus, mas na verdade é tudo estratégia para atrair o rebanho. E o dízimo, claro. A verdadeira adoração ali é ao Deus Mamon, aquele que só trabalha em dinheiro vivo. E quando você menos espera, pá, vendem tudo e você nem vê a cor do dinheiro. Agora, vamos falar sério. Você já pediu uma cesta básica para essas instituições? Eles nunca têm, mas pede para pagar uma viagem internacional para o pastor ver se ele não arruma na hora. O caso foi tão bizarro que a polícia entrou no meio para investigar se foi estelionato ou apropriação indevida. E, sinceramente, precisa investigar? Tá na cara que o negócio foi no mínimo sujo. A igreja é do povo, que doou, ofertou, trabalhou, mas quem mete o martelo para vender é o pastor. Tá errado, meu amigo, e ainda tem gente que defende, é muita cara de pau. A verdade é que tem muita visão estratégica e pouca oração nesse meio. E spoiler, a única visão que o pastor teve foi do saldo bancário engordando. É ou não é para rir ou chorar? A oferta de vendagem de alma, né? Vocês são vendidos? Os membros de igreja são vendidos. E hoje tem pastor, eu posso mostrar aqui, reportagem de jornal de pastor vendendo o templo com a cabeça. As cabeças, né? Cabeça de gado, cabeça de peixe, cabeça de ovelha. Que cabeça, apóstolo? Hoje tem pastor vendendo o templo de igreja, igual aqui em Goiânia aconteceu. E já vende a igreja com os membros tudinho, né? Só quem comprou, o outro pastor que comprou o templo, já pega o rebanho, as cabeças, né? Amigos, segura essa, igreja sendo vendida no OLX. Isso mesmo, com cadeira, púlpito e, quem sabe, até aquele microfone que solta um eco espiritual. Não é piada, não. Eu vi com meus próprios olhos. E se duvidar, até os fiéis estavam quase no pacote como brinde evangelístico. Agora, pensa comigo. 300 fiéis, dízimo em dia, oferta em alta, garantindo uma média de R$15 mil a R$30 mil por mês. É grana, viu?
Dinheiro limpo, porque a igreja não paga imposto. Tudo o que precisa é dar uma pintadinha no templo e tá pronto para faturar. E olha, nesse caso aqui, o que chamou a atenção foi o cofrinho recheado e, claro, a chance de eliminar a concorrência. É tipo Black Friday do mundo gospel. Compre uma igreja, leve o dízimo e os fiéis irritados de brinde. Agora quem perde nessa história? O povão. Aquelas pessoas simples que acreditam que o homem de Deus na frente é, na verdade, o novo CEO do mercado celestial. Um verdadeiro visionário. Só que o único reino que ele está preocupado em expandir é o da conta bancária. O pastor, ele reuniu alguns membros e aprovou, diante de uma assembleia, uma ata para vender a igreja. Só que os membros que estavam nessa assembleia não sabiam do que se tratava. Ou seja, ele fraudou uma assembleia para poder vender a igreja. O mais engraçado ou triste, depende do ponto de vista, é que os fiéis só descobrem quando o pastor solta a bomba no final do culto. Ah, então, vendemos tudo. Valeu, galera! É tipo um pegadinha gospel. O povo fica atordoado, tenta entender, corre para a justiça, mas adivinha? Quem sai ganhando é sempre o mais forte e, nesse caso, o mais influente. Por quê? Convenhamos, pastor hoje em dia não é só pastor, é influenciador. Tá ali no jogo político com moral para tudo. Só que quando o jogo vira, o povo humilde é que toma no bolso. Imagina o baque. Você vai adorar a Deus e sai com a notícia de que o templo onde você construiu memórias e depositou o seu suado dízimo agora pertence a outra igreja. Quer continuar? Então paga mensalidade em outro endereço, porque a casa de Deus mudou de CEP. E para piorar, ninguém quer assumir a bronca. O povo simples fica perdido. E quem tá no topo só finge que nada aconteceu. E olha, eu sei que você pode estar aí pensando: ah, mas nem toda igreja é assim. Pois eu digo, na maioria, meu amigo, é sim. O que reina nesse meio é a hipocrisia maquiada de espiritualidade. Então, abra os olhos. Antes de confiar em quem está no púlpito, cheque se não tem um anúncio da sua igreja sendo negociado por aí, porque, pelo visto, nesse mercado, até a fé virou moeda de troca. Ele dizimou quase a igreja toda. Essa igreja teve 300 membros e ficou 15 apenas para ele fazer essa negociata que ele vendeu para a Igreja Luz para os Povos. E aí, o que você acha dessa história? Se você é de Goiânia ou de qualquer parte do país ou até do mundo, comenta aqui. Olha só que coisa maluca. A igreja foi vendida em 2015 e só agora, em dezembro, o povo descobriu a bomba. Final de ano, todo mundo distraído pensando em peru de Natal e fogos da virada, e o pastor manda a notícia. Galera, surpresa! Isso aqui não é mais nosso desde 2015. Conveniente, né? Para mim, é um absurdo que flerta fortemente com estelionato e apropriação indevida. E se você acha que isso é caso isolado, abre o olho enquanto é tempo. Pode ser que a igreja que você frequenta hoje nem seja mais da denominação que você escolheu lá atrás. Dá uma conferida nos documentos e na parte burocrática, porque o que aconteceu com a Igreja Batista em Goiânia pode muito bem estar rolando em outro lugar. Conta aí nos comentários. Você já viu algo parecido? Qual é a sua opinião sobre essa treta toda? Chegamos ao final desse vídeo, mas antes quero compartilhar uma oportunidade incrível para você e eu estou aqui para te mostrar como. Se você tem interesse em conhecer essa oportunidade, acesse o link na descrição e no primeiro comentário do vídeo e tire suas dúvidas. Acredito que essa oportunidade pode ser a chave para a sua independência financeira. Você já se perguntou o que a Bíblia tem a dizer sobre dinheiro e riqueza? Você já desejou ter um guia prático e espiritual para a gestão financeira? Apresentamos Finanças segundo a Bíblia. Os ensinamentos de Jesus. Um e-book que combina sabedoria bíblica, ensinamentos de Jesus e conselhos práticos para ajudar você a transformar sua vida financeira. No capítulo 1, exploramos os fundamentos da gestão financeira na Bíblia, com citações bíblicas sobre dinheiro e riqueza. No capítulo 2, mergulhamos nos ensinamentos de Jesus sobre finanças, com histórias e parábolas que têm aplicações práticas na gestão financeira moderna. No capítulo 3, oferecemos dicas práticas e conselhos para a gestão financeira e discutimos como essas dicas se alinham com os ensinamentos bíblicos.
No capítulo 4, apresentamos exemplos reais de pessoas que aplicaram esses princípios e como esses princípios transformaram suas vidas financeiras. Ao fechar este livro, você não está apenas terminando uma leitura, mas embarcando em uma jornada de transformação financeira. Então, vá em frente. Abra seu coração para a sabedoria bíblica. Aplique esses princípios à sua vida e veja como Deus pode transformar suas finanças e sua vida de maneiras que você nunca imaginou. Finanças. Segundo a Bíblia, os ensinamentos de Jesus. Disponível agora. Clique no link abaixo, adquira seu e-book e transforme sua vida financeira com os ensinamentos de Jesus. Se você apreciou este conteúdo, por favor, deixe seu like e inscreva-se. Seu apoio também é nossa motivação. Não esqueça de ativar o sino de notificações para receber as atualizações dos nossos vídeos mais recentes. Se pode e quer, ajude-nos. Entre para o clube de membros no botão abaixo do vídeo. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada épica através das páginas da Bíblia. Continuamos juntos, homens e mulheres, jovens e crianças, voando para novos horizontes rumo à eternidade. Que vocês busquem sempre a graça de Deus e vivam em sua luz. Que a paz e a sabedoria estejam com vocês. Obrigado a todos e espero vê-los em nosso próximo vídeo. Um grande abraço. Que Deus abençoe suas vidas. Amém.